sou Antônia Valadares, somos alunos da Caneta Seref. A gente vai falar das resenhas Madame Bovary, de Gustave Flaubert, e A Rainha Vermelha, de Victoria Bernard. Então, Flaubert ele foi um escritor francês muito importante, porque ele deixou um marco na literatura francesa, porque ele analisava a questão psicológica, ele tinha uma sensibilidade muito importante, e sem contar também que ele analisava o comportamento social dos personagens. E ele fez fazer uma forte análise dos seus principais romances, e um deles é Madame Bovary. O livro foi editado pela editora Martin Claret, e outro ponto principal do autor é que ele demorou 5 anos para escrever o livro, em média de 16 horas por dia, e ele foi um dos primeiros autores a dividir o livro em cenas. Então, o livro começa a contar a história de Charles Bovary. Ele era um rapaz e ele casou, ele teve um fruto de casamento, só que o casamento não era um casamento desejado por ele e ele sofreu muito. E o Charles, ele demorou um tempo para entrar na faculdade, então ele foi meio que chacota dos colegas por um tempo, só que ele consegue, depois de um tempo, entrar na faculdade, só que a vida dele fica muito contornada e ele não consegue dedicar tanto à faculdade de medicina, só que depois ele consegue passar na faculdade de medicina e se formar, e aí ele conhece a Madame Bovary, que ela é uma viúva, só que ela tinha muito dinheiro. Só que a Madame Bovary, ela tinha um defeito, porque ela era muito controladora e ciumenta. Só que Charles, ele casa com ela, e a história começa mesmo assim, quando Charles, após médico, ele é chamado por um senhor do campo para ser atendido, e o Charles, atendendo ele conhece a filha dele, a Emma, que é uma mulher muito meio que encantadora, que ela já conquista o coração de Charles, e do que é um desgosto para Madame Bovary, pela questão que eu falei, ela ser muito ciumenta e controladora, e ela morre, e isso meio que dá um passo grande pro romance de Charles com a Emma, porque o Charles se torna viúvo. Após algum tempo do luto de Charles pela Madame Bovary, ele se casa com a Emma, que a Emma ela foi criada em um convento, ela era uma menina muito doce, e para passar o tempo no convento, ela lia muitos romances, ela era muito apegada à literatura. E com isso, com que ela fosse apegada à literatura, ela se tornava muito idealizada. Ela pensava em casamentos perfeitos, em um amor incontrolável, achava que tudo tinha que ser igualzinho da literatura nos romances. Isso fez com que ela tivesse uma ideia errada do seu casamento, e do nada ela virou e falou, não, meu casamento não tá bom, não é isso que eu quero, e ela procurou um refúgio, que foi o adultério. Então aí começa já o livro ficar bem contornado, porque a Emma, ela tem 2 amantes. O primeiro é o Rodolphe, que ela conhece, ele é tipo um Dom Vivante do campo, e ela sente uma forte atração por ele, ela começa a ter um caso com ele, só que quando ela começa a se entregar demais, ele meio que abandona ela. E o segundo é o Léon, que ela já tinha um romance com ele antes do Rodolphe, só que ela começa a dar mais ênfase nesse romance quando ela começa a ter um desgosto da vida e quando ela é abandonada pelo primeiro amante dela, né, que é o Rodolphe. A gente pode considerar assim a Emma a principal protagonista do livro, porque o autor ele dedicou muito em cima da personagem, por causa que ela foi uma das primeiras personagens com total autossuficiência, ela tinha muito poder, e isso fez com que o autor dedicasse muito em cima dela. E na época isso se tornou assim uma repercussão para as pessoas, por causa que os autores não colocavam uma ideia assim em cima das mulheres. E apesar disso, dela ter se descontrolado em seu casamento, ter traído o Charles, ela tinha muito autocontrole da sua própria vida, fazendo com que até o autor, durante as histórias, ele tivesse um pouco de receio de tomar atitudes por ela. E ela seguiu o seu próprio rumo e fez o seu próprio final. E teve uma questão também do narrador, porque ao mesmo tempo que ele narra, ele é um narrador personagem, o que faz a gente ter percepção diferente dos personagens. Um deles é do Charlie, no tom da vida dele, quando ele casa com a Madame Bovary, uma percepção que tem da mulher, Madame Bovary, e da Emma, outra percepção totalmente diferente. E é um livro que a gente super indica, que é um livro diferente. Você fica sempre naquela questão se ele vai descobrir a traição da Emma, e é um livro que tem aquela questão, igual a Isabela falou, é um livro diferente, porque na época não tratava essa questão da sociedade da mulher. Que deixa a mulher muito sensual, entendeu? Igual por esse negócio do adultério, isso não era normal na época. Deu um poder, uma visão da mulher diferente do que era tratada na época. Então a gente indica para aquelas pessoas que gostam de romance nesse estilo. E é isso, bom, agora a gente vai falar sobre o livro A Rainha Vermelha, e eu vou começar a falar um pouco sobre a autora.
A Victoria Vernade, ela nasceu numa cidadezinha de Massachusetts e frequentou lá a Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ela se formou para roteirista e ela gosta muito de envolver histórias com ficções, heroínas, guerras e tudo mais. A editora do livro é a seguinte, e o livro A Rainha Vermelha foi um livro que deixou ela mais conhecida e ele já está sendo desenvolvido para ser adaptado em um filme. Bom, o livro basicamente conta a história de visões e de sangues vermelhos e prateados. Os sangues vermelhos eram considerados inferiores e eles moravam em vilarejos, e os sangues prateados eles eram considerados nobres e viviam em palácios. No meio disso tudo tá a Mary, que é uma menina que sempre lutou pela sua sobrevivência e agora está disposta a conseguir conquistar mudanças. Ela mora num vilarejo muito pobre e humilde com a sua família, que são todos de sangue vermelhos. E a Mary, ao contrário da sua irmã caçula, que borda muito bem e trabalha no palácio, ela rouba para conseguir sua sobrevivência. E ela, tipo, como ela não tem uma função específica, ela vai ser mandada pro exército para ganhar igual seu irmão. E até lá, esse dia chegar, ela começa a cuidar do seu vizinho, que é órfão, que é o Kylo, e ela considera ele como um irmão. Bom, e para ajudar ele, porque ela e ele seriam mandados para o exército, porque eles não tinham funções específicas, ela, em uma bela noite, ela vai pro bar do vilarejo e rouba. E um dos senhores que ela rouba, ela descobre que era um nobre. E esse nobre, ele dá todo o dinheiro para ela e o acompanha ela em casa e tudo. Aí ela foi, passado algumas semanas, a Casa Real vai até a sua casa e convida ela para trabalhar no palácio. E ela, sem entender o que estava acontecendo, viu que, tipo assim, eu tive a oportunidade de trabalhar no palácio e a sua família fica toda feliz, então ela vai. Chegando lá, ela descobre que o cara que ajudou ela, o nobre que ela roubou e encarregou ela esse serviço no palácio, era o príncipe, era o futuro rei da cidade, do país lá, e ele vai e ajuda ela a todo momento. Só que ela acha que está meio que apaixonada por ele, e aparece a Evangeline, que é uma menina também que está concorrendo no baile, a se encarregar a futura rainha do palácio. Aí o que acontece? Ela estava trabalhando como garçonete, a Mary, com esse trabalho que o Cal ajudou ela a conseguir, e ela fica muito furiosa ao ver a Evangeline chegando próximo ao Cal, e ela liberta todas as suas forças, descobrindo então que ela tem um poder, mesmo ela sendo vermelha, e que ela é uma realidade. O rei fica completamente furioso com a notícia, ele tenta esconder ao máximo, e ele convida ela nesse baile, divulga ela para todos, divulgando uma história super mentirosa, que ela foi achada por um vermelho, mas que ela era filha de um prateado, e ela vai e está no palácio encarregada de ser a futura princesa. E o rei, ele não querendo que essa notícia espalhe, né, de um sangue vermelho possuir poderes prateados, ele não deixa a Mary visitar sua família, e isso deixa a Mary muito triste, porque ela queria ajudar a família dela de alguma forma, então ela consegue a ajuda do príncipe de ir lá visitar eles, escondido do rei, porque não é uma aprovação que ele daria para ela, e ela vai lá, e quando ela chega lá, a família, para visitar eles, ela vê aquela situação que ele está passando, e além disso ela descobre que o seu irmão foi morto na guerra, o que deixa ela muito nervosa. Então ela tomou uma decisão muito importante. Ela começa a meio que montar uma rebelião lá no palácio para acabar com essa situação de poder, deles ter mais poderes que o povo do sangue vermelho, e também para conseguir libertar as pessoas do sangue vermelho que estavam vivendo aquela condição. Só que a Mary, ela confia demais nas pessoas do palácio, e isso é uma coisa muito ruim para ela, porque a gente não pode contar se vai dar certo. Porque o final é muito emocionante. E a gente indica o livro A Rainha Vermelha para aquelas pessoas que gostam de um livro que tem uma questão de disputa política, dessa questão da desigualdade social. E não é um livro também que não é muito focado no romance. Por causa que ela não deixa o romance dela pelo príncipe bater com os seus objetivos. Então a gente indica os dois livros. Quem gostou, deixa um like lá na página do Facebook do Antônio Lei. Não esquece de compartilhar. E é isso, tchau, gente. Beijo. Tchau. Muito obrigada, Karine, pela oportunidade de a gente estar desenvolvendo esse projeto. Não esquece de seguir a página, que vem muita coisa interessante ainda, gente. Beijo.